Por que ela escolheu o Brasil? Um país que é a própria antítese do futuro garantido que lhe era prometido. O país inteiro duvidou da decisão da jovem gênia que se formou com louvor máximo na Universidade de Elite do Paraguai. Ela rejeitou todas as propostas da China e dos Estados Unidos, arriscando sua vida para ir parar em uma pequena fábrica cheia de óleo no coração duro e superlotado de São Paulo. Ela ficou louca. Que vá lavar pratos para o resto da vida. Os olhares frios de desprezo de seus colegas e a declaração de deserdamento de seu amado pai. Mesmo assim, ela apertou o dinheiro que o pai conseguiu, vendendo todo o seu patrimônio, 100 cabeças de gado, e atravessou a fronteira sozinha. Como ela ascendeu de uma vida marginalizada, exposta a preconceito e, sem falar a língua, se tornar uma executiva de uma grande empresa em 5 anos, enxugando as lágrimas do pai? Esta não é apenas uma história de sucesso. É um milagre da vida real que ilustra a força do Brasil em revitalizar espíritos quebrados e o laço inquebrável de uma família que transcende fronteiras. O Brasil é a terra das oportunidades. A história milagrosa de uma garota paraguaia, filha de criadores de gado, que atravessou o Atlântico sozinha e se tornou uma pesquisadora em uma grande corporação. Minha filha enlouqueceu? Por que abandonar um futuro garantido para buscar a dificuldade no Brasil? O pai rolou no quintal, chorando alto. Ele pensava que a melhor aluna do Paraguai, indo para o Brasil em vez da China ou do ZEUA, estava possuída por um demônio. No final, o pai vendeu 100 cabeças de gado que ele mesmo havia criado e colocou nas minhas mãos aquele dinheiro manchado de lágrimas de sangue. Vá e fale, rasteje e morra, mas nunca mais apareça na minha frente. E quando a filha expulsa voltou 5 anos depois, em triunfo, e ficou diante do pai, qual foi a primeira palavra que o velho paraguaio, abatido e curvado, disse à filha, derramando lágrimas aos seus pés? A calorosa história de sucesso de pai e filha, impossível de ouvir sem chorar, começa agora. Inscreva-se no canal aqui. O vento de inverno na chácara Paraguai era frio o suficiente para cortar a pele. No entanto, o frio cortante das palavras que me atingiram naquele dia foi ainda pior. Fevereiro de 2019. Meu nome de formanda foi lido no palco da cerimônia de formatura da Universidade Nacional em Engenharia da Computação. Os aplausos caíam sobre mim e eu peguei meu diploma com as mãos trêmulas. Era o resultado de 4 anos estudando, dormindo apenas 2 horas por noite e sofrendo sangramentos nasais. Eu me esforcei desesperadamente para tirar o rótulo de filha de peão e para remover a coleira da pobreza. Mal terminou a cerimônia, homens de ternos pretos me cercaram. Eram recrutadores de uma das maiores empresas de TI da China e da empresa de software da Rússia. Eles colocaram cartões de visita em minhas mãos, sussurrando propostas doces. Jace, venha para a nossa empresa. Garantimos um salário anual de $60 mil, 10 vezes mais do que um graduado no Paraguai. Se vier para a Rússia, faremos de você líder de equipe em 3 anos. Ofereceremos apartamento e carro. Os olhos dos meus amigos arregalaram. $60 mil. Era uma fortuna no Paraguai, o suficiente para comprar uma ilha e ainda ter troco. Era um valor que meu pai, que cria gado a vida inteira, jamais tocaria. Meu colega, um amigo de turma, abriu a boca com inveja. Uau, Jace, você realmente venceu na vida. Você é diferente, uma gênia. Acabaram os dias de trabalho duro. Ele já havia sido aceito em uma empresa chinesa. Ele me deu um tapinha no ombro, sem duvidar que eu iria com ele. No entanto, eu calmamente guardei os cartões de visita no bolso e abri a boca. Sinto muito. Eu já decidi para onde ir. O quê? Alguém ofereceu condições melhores? Os Estados Unidos? Não. Eu vou para o Brasil. No mesmo instante, o silêncio caiu sobre a área de formatura barulhenta. O representante chinês franziu a testa e o russo riu pelo nariz. Meu amigo gritou, o quê? Brasil? Ei, você está falando sério? A voz do meu amigo era tão alta que todos ao redor se viraram. O que você vai fazer no Brasil? É uma terra de contrastes, sem recursos naturais e com muita desigualdade social. O que você pode fazer lá? Lavar pratos em um restaurante ou costurar em uma fábrica? Os estudantes ao redor riram da zombaria do meu amigo. Para a elite paraguaia, o Brasil era visto apenas como um país de trabalhadores braçais,
para onde se ia para ganhar dinheiro fácil. Jace, pense de novo. O professor também tentou te impedir. Por que nós, que usamos o Guarani espanhol, vamos nos submeter a aprender aquele português difícil e nos sujeitar à dificuldade? Se você for para a China ou Rússia, terá uma carreira de elite. Por que escolher o caminho das pedras? Meus amigos me olhavam com expressões de incompreensão. O que eles diziam não estava errado. Escolher o caminho difícil em vez do fácil era coisa de tolo. Mas havia algo que eles não sabiam. Eu estava secretamente assistindo a dramas e notícias brasileiras há 1 ano, sentindo meu coração palpitar. Diziam que era um país onde você seria reconhecido se tivesse competência, mesmo sem conexões. Ouvi dizer que era um país onde a lei e o princípio viviam, onde até o presidente era criticado se errasse. Todos vocês buscam dinheiro, mas eu busco um sonho. Quero competir de forma justa e honesta com minha própria capacidade. Sonhos? Você pode comer sonhos? Acorde. Sua família é pobre, não é? Você não pensa no seu pai? A última palavra do meu amigo atingiu meu coração como um dardo. Meu pai, que viveu a vida inteira coberto pelo cheiro do gado, me olhando sozinha. É claro que meu coração vacilou ao pensar nele. Mas era exatamente por isso que eu precisava ir. Eu sabia muito bem que, sob o sistema corrupto do Paraguai, não importava o quanto eu me esforçasse, não conseguiria sucesso sem propina ou conexões. Eu saí da área de formatura sem olhar para trás. As risadas dos meus amigos batiam nos meus ouvidos. Ela está se achando. Vai lá, come arroz e feijão com farinha. Ela vai voltar chorando em menos de 1 ano. Eu aposto. No ônibus, na estrada de 700 quilômetros que me levava para casa, a paisagem interminável do sertão estava seca e amarelada. Estava tão desolada quanto o meu coração. Quando cheguei em casa, meu pai estava tosqueando o gado na frente da choupana. Seu rosto estava vermelho e rachado pelo vento frio. Seus dedos nodosos. Assim que me viu, ele parou o trabalho e correu até mim. Minha filha, você voltou. Gênia, formada. Que orgulho. O desejo de toda a minha vida se realizou. Meu pai acariciou minhas mãos calejadas, com lágrimas nos olhos. Enquanto me servia chá quente e carne de gado, ele perguntou com a voz alegre. E então, o que vai fazer? Veio uma proposta da China, não veio? Dizem que o salário é ótimo. Agora você vai poder ter luxo, hein? Eu não conseguia abrir a boca. Desviei o olhar da expectativa do meu pai e baixei a cabeça. Pai, eu tenho algo para lhe dizer. Ah, diga o que quiser. Se você quiser as estrelas do céu, eu as trago para você. Eu não vou para a China. O que, Jace? Para a Rússia? Ouvi dizer que as condições lá também são boas. Não, eu quero ir para o Brasil. Craque! A xícara de chá que meu pai segurava caiu no chão e se quebrou em pedacinhos. Um silêncio pesado pairou na choupana. Brasil. Você disse Brasil? Sim, quero ir para o Brasil, usar minha área de estudo e ter sucesso como desenvolvedora. Você enlouqueceu, garota? Você ficou pretensiosa. A voz do meu pai estava tremendo. Eu, com este corpo cansado, criei gado, rastejando nas pastagens para criar você sozinha. Seus amigos estão indo todos para grandes empresas e escritórios quentinhos porque você vai para um país estrangeiro se submeter a trabalho sujo. Você acha que eles vão reconhecer seu diploma universitário no Brasil? Você não vai limpar o chão da fábrica ou lavar pratos em um restaurante? Não, pai. O Brasil é uma potência tecnológica. Se eu aprender lá, posso me tornar melhor do mundo. Cale a boca. Meu pai gritou e chutou minha mala com o pé. Os livros de português dentro da mala se espalharam no chão. Meu pai pegou um deles e tentou jogá-lo no fogo. Não, pai. Não. Eu agarrei o braço do meu pai, chorando. Sabe quanto eu sofri para aprender isso? Por favor, me escute. Essa coisa vai acabar com você. O que um descendente do povo Guarani tem a aprender naquele país de oportunistas? Pare com isso agora. Ligue para a empresa chinesa. Diga que vai amanhã mesmo. Não, eu não vou. Prefiro morrer. Não quero trabalhar num lugar onde você tem que dar propina e bajular para sobreviver. Pá, faíscas saíram do meu rosto. Pela primeira vez na vida, meu pai me bateu. Ele ficou parado, olhando para a própria mão, atordoado. Eu segurei os livros e desabei a chorar. Vá embora.
A voz do meu pai ressoou baixa. Minha filha era inteligente e sábia. Uma tola como você, que não vê o próprio futuro e não consegue discernir o que é bom ou ruim. Não é, minha filha. Suma da minha frente agora. Fui empurrada para fora da choupana. O céu noturno do Paraguai estava cheio de estrelas, mas eu não via nada. A tristeza de ser abandonada pelo meu pai me penetrou mais friamente do que o frio que congelava os ossos. Eu me encolhi ao lado do curral de gado e chorei a noite inteira. Ouvi o uivo dos lobos ao longe, mas não senti medo. Parecia que minha vida já tinha chegado a um beco sem saída. Será que eu estou errada? Será que eu deveria ter aceitado a realidade, como meus amigos disseram? Com 60 mil dólares, eu poderia dar conforto ao meu pai e viver confortavelmente. Por que estou buscando dificuldades à toa? Mas eu não podia desistir. Em meu peito, a chama do Brasil já estava acesa. Um mundo onde você é recompensado pelo seu esforço, mesmo sem conexões. Eu queria experimentar isso pelo menos uma vez. Eu podia ver que, se eu parasse aqui, viveria à sombra do meu pai, pastoreando gado para o resto da vida, ou rastejando para chefes corruptos. Na manhã seguinte, quando o sol nasceu, eu me levantei com os olhos inchados. A porta da choupana se abriu e meu pai saiu. Ele parecia exausto, como se não tivesse dormido a noite toda. Ele preparou o arreio do cavalo em silêncio, sem olhar para mim. Saia da frente, eu tenho que ir atrás do gado. Meu pai montou no cavalo e desapareceu na vastidão da pastagem. Suas costas pareciam tão pequenas e miseráveis que meu coração se partiu. Eu decidi. Eu provaria ao meu pai que minha escolha não estava errada. Eu teria sucesso e ficaria diante dele com dignidade. Mas a realidade era fria. Eu precisava de dinheiro para ir para o Brasil. Passagens aéreas, custos de estadia, taxas de visto pelo menos 15 mil reais eram necessários. Todo o dinheiro que eu tinha era 700 reais, economizados das bolsas de estudo. Pensei em pedir emprestado aos meus amigos, mas não conseguia pedir ajuda àqueles que tinham me zombado. O empréstimo bancário também estava fechado. Não havia lugar que emprestasse dinheiro para uma recém-formada desempregada. Era desesperador. Eu tinha um sonho, mas não podia ir. Eu me sentei como um pássaro com as asas quebradas, olhando fixamente para a pastagem, quando vi um caminhão se aproximando, levantando poeira ao longe. Era o caminhão do tio Baltar, comerciante de gado. Ele visitava a nossa casa 1 ou 2 vezes por ano para comprar gado. Mas por que ele viria agora, fora da época de venda? O caminhão parou e tio Baltar desceu. Atrás dele, meu pai apareceu a cavalo. Pai, você veio. Sim, irmão, eu vim assim que você ligou. Mas você vai mesmo vender todos eles? Eles são o gado que você criou como seus filhos. Não diga nada e coloque-os no caminhão. Eu não podia acreditar no que ouvi. Vender todos eles. O quê? Meu pai abriu a porta do curral e começou a enxotar as 100 cabeças de gado que ele havia criado e dado nome, em direção ao caminhão. Pai, o que você está fazendo? Corri e bloqueei o caminho dele. Saia. Não! Você sabe que gado é esse? É todo o seu patrimônio. Se você vender, como vamos viver? Meu pai me empurrou rudemente pelo ombro. Você não vai para o Brasil? Meu pai gritou. Você não vai, mesmo que morra, mesmo que a terra caia nos seus olhos? Então vá. Você pretende ir de mãos vazias e se humilhar? Você pretende viver como um rato e envergonhar o Paraguai? Eu não quero ouvir que minha filha desistiu de um sonho por falta de dinheiro. Nunca vou ver minha filha miserável por causa de dinheiro. Lágrimas grossas caíam dos olhos do meu pai. Vá e fale e morra e nunca mais apareça na minha frente. Não volte até ter sucesso, entendeu? Meu pai chorou enquanto batia nas patas do gado. O choro alto do gado misturou-se ao meu choro, ecoando na pastagem. A cada gado que subia no caminhão, parecia que um pedaço da minha carne era arrancado do meu peito. Eles não eram apenas gado, eram a juventude do meu pai, a vida da nossa família e os amigos que pagaram pela minha educação. Todos os 100 foram colocados no caminhão. No curral vazio, restavam apenas o cheiro de esterco e o som do vento. Tio Baltar entregou um envelope grosso ao meu pai. Meu pai o empurrou contra meu peito, sem contar o dinheiro. Pegue, este é o seu bilhete para o Brasil, o que você tanto desejava. O envelope do dinheiro parecia quente como uma brasa. Era dinheiro manchado de suor, sangue e lágrimas do meu pai. Eu me ajoelhei
e agarrei a barra da calça do meu pai. Pai, me perdoe, eu não vou. Eu vou ficar aqui, vou viver com o senhor, pastoreando gado pro resto da vida. É tarde demais. Meu pai balançou minhas mãos e me deu as costas. Eu já vendi. Não tem mais volta. Vá, levante-se agora. Meu pai entrou na choupana. Eu podia ouvir o choro do meu pai vindo de trás da porta fechada. O som, como o uivo de um animal, me sufocou. Guardei o dinheiro, arrumei a mala, algumas roupas, os livros de português e uma foto da minha mãe. Era todo o meu patrimônio. Enquanto caminhava para a entrada do vilarejo, eu olhei para trás repetidamente. Será que meu pai vai sair? Será que ele vai me ver partir? Mas a porta da choupana não se abriu. Em vez disso, vi a sombra do meu pai olhando para mim do alto de uma colina. Ele deve ter ficado ali como uma estátua de pedra até eu desaparecer de vista. No ônibus para o aeroporto de Assunção, eu jurei novamente. Pai, não vou desperdiçar este dinheiro. Terei sucesso e voltarei com dinheiro para comprar não 100, mas 1.000 ou 20.000 cabeças de gado. Por favor, fique bem até lá. O avião decolou e o chão do Paraguai se afastou sob meus pés. As montanhas nevadas e os desertos áridos ficaram pequenos como brinquedos. Não havia mais volta. Atrás de mim, o caminho estava cortado. À frente, apenas o destino desconhecido me esperava. Depois de um voo de 4 horas, cheguei ao Aeroporto Internacional de Guarulhos. As luzes brilhantes, os edifícios sofisticados, inúmeras pessoas se movendo constantemente. Tudo era diferente do Paraguai. Até o cheiro do ar era diferente. É aqui que é o Brasil, a terra das oportunidades que eu sonhei, mas a realidade que enfrentei assim que saí do portão do aeroporto foi um vento frio. A língua estranha, os olhares frios e, acima de tudo, a sensação de ser esmagada. Eu cerrei os punhos, eu estava com medo, mas até o tempo para ter medo era um luxo. Eu era uma criminosa que havia trazido todo o patrimônio do meu pai. A guerra começa agora, eu tenho que sobreviver aqui. Não, eu tenho que vencer. Eu arrastei minha mala até o ponto de ônibus. Meu primeiro destino era uma cidade industrial no interior de São Paulo, um lugar onde moravam muitos trabalhadores estrangeiros. Não eram os prédios glamurosos da Faria Lima, mas as fábricas manchadas de óleo que me esperavam. Naquela época, eu não sabia. Eu não sabia que uma realidade severa me esperava, ter que apertar parafusos por 12 horas por dia em frente a uma esteira fria, em vez da vida de desenvolvedora que eu sonhava. E eu nunca imaginei que ali começaria um encontro fatídico que mudaria minha vida por completo. O ar do distrito industrial brasileiro era diferente das pastagens do Paraguai. O cheiro de óleo que agrediu o nariz e o barulho de ferro sendo cortado se misturavam, não era a imagem do país de tecnologia de ponta que eu imaginava. Fui designada por uma PME chamada Tecnologia São Paulo. O nome era grandioso, mas na verdade era uma fábrica pequena, com galpões pré-fabricados antigos enfileirados. Assim que me viu, o presidente da empresa nem olhou meu currículo, apenas verificou a palma da minha mão. As mãos parecem fortes. Os paraguaios têm boa visão e força, não é? Aprovada. Essa foi toda a entrevista. O fato de eu ter me formado com louvor máximo na Universidade Nacional do Paraguai ou de conseguir codificar algoritmos de inteligência artificial não era importante para ele. Para ele, eu era apenas uma peça barata, forte e obediente. O lugar que me indicaram como dormitório era um container nos fundos da fábrica. Ao abrir a porta, fui atingida pelo cheiro de mofo e umidade. 3 colegas do Vietnã e das Filipinas já moravam naquele quarto apertado. Havia 2 beliches. Desfiz as malas naquele cômodo minúsculo, mal cabendo. Mordi os lábios enquanto empurrava a mala, com o dinheiro manchado de sangue e suor do meu pai, para debaixo da cama. Este é o meu ponto de partida. Vou começar do zero. Eu consigo aguentar, mas a realidade era muito mais severa do que eu esperava. No meu primeiro dia de trabalho, eu estava secretamente esperançosa. Um escritório com computador, pelo menos uma mesa. Mas o capataz me levou para um canto barulhento da fábrica e jogou um par de luvas em mim. Aqui, o seu trabalho a partir de hoje é este. Vê as peças que saem da esteira, você tem que separar as defeituosas e colocá-las na caixa. A meta diária é de 5.000 unidades, entendeu? Eu fiquei parada, atordoada, equipe de desenvolvimento. Eu vim para codificar, tive que engolir as palavras que estavam na minha garganta. Eu não falava bem o português para argumentar e, acima de tudo, tinha medo de ser expulsa no primeiro dia.
A partir daquele dia, começaram os dias infernais. Eu tinha que ficar em pé por 12 horas, das 8 horas, 20 horas. A esteira rolante, que não parava, não esperava por mim. Se eu me distraísse um pouco, as peças caíam no chão e o capataz gritava toda vez: "Ei, Jace, concentre-se, a linha vai parar por sua causa. Você está pastoreando gado no Paraguai, é? Por que seus movimentos são tão lentos?" Pastoreando o gado. Aquelas palavras atingiram meu peito como um sabre. Sim, eu pastoreava gado. Mas, ao mesmo tempo, eu era uma gênia que passava noites em claro resolvendo cálculo diferencial e integral e dominando linguagens de programação. No entanto, aqui, eu era apenas uma mulher paraguaia que não falava a língua. Meu conhecimento prévio não servia para nada aqui. Minha mente, que montava algoritmos complexos, ficava embotada e meus dedos, que digitavam delicadamente no teclado, ficavam feridos e ensanguentados, esfolados pelas peças ásperas. Meus pés inchavam tanto que meus sapatos não cabiam, mas eu não podia dizer uma palavra sobre a dor. O horário de almoço era o único momento em que eu podia me sentar. O menu do refeitório era sempre uma sopa picante ou acompanhamentos salgados. Era muito diferente da comida paraguaia e no começo era difícil até sentir o cheiro, mas eu bebia a sopa até o fim. Eu tenho que comer para viver, eu tenho que comer e aguentar. Meu pai vendeu 100 cabeças de gado para me mandar para cá e eu não podia reclamar da comida e passar fome. Suportando a dor do sabor estranho que irritava meu estômago, eu empurrava a comida pela garganta. Os funcionários japoneses sentados à minha frente riam e se divertiam sozinhos, me tratando como se eu fosse transparente. Às vezes, os olhares que me dirigiam continham mais desprezo ou pena do que curiosidade. Ela não deve comer coisas assim no país dela, não é? Que se dane. Ela veio para ganhar dinheiro, então tem que comer o que lhe é servido. Sempre que eu ouvia os cochichos deles, eu baixava a cabeça profundamente. Lágrimas caíam na minha comida e no meu prato, mas eu não parava de usar a colher. Esta comida não era de graça. Era a comida que eu troquei pelo meu orgulho. Ao voltar para o dormitório, meu corpo estava pesado como chumbo. Eu caía na cama, sem forças nem para lavar o corpo, e minhas colegas de quarto me olhavam com preocupação. "Jace, você está bem?" Todo mundo fica assim no começo. "Quer que eu coloque um adesivo de dor nos seus pés?" As estrangeiras que vinham do Vietnã e das Filipinas, nas mesmas condições que eu. Sem o consolo delas, eu provavelmente não teria aguentado nem uma semana. Quando a noite avançava, o quarto apertado ficava silencioso, mas eu não conseguia dormir. Olhando para as luzes vermelhas do distrito industrial através da fresta da janela, eu pensava no meu pai no Paraguai. O que meu pai está fazendo agora? Ele deve estar suspirando, olhando para o curral vazio. Ele deve estar acreditando que eu me tornei uma desenvolvedora respeitável no Brasil. Eu queria ligar para ele, mas não conseguia. Se eu ouvisse uma palavra do meu pai, como "você está bem, você está comendo direito", eu sentiria que iria desmoronar. "Eu estou bem, pai. A empresa aqui é grande e as pessoas são muito gentis." O programa que eu codifiquei já está sendo usado na empresa. Eu pratiquei centenas de vezes a mentira em minha mente. Mas sem confiança para dizer sequer essa mentira, eu me agarrava ao celular e chorava baixinho debaixo do cobertor. 3 meses se passaram desde que cheguei ao Brasil. Um pequeno tumulto aconteceu na fábrica. O equipamento de soldagem automática que o presidente havia acabado de introduzir quebrou. Era um equipamento caro importado da Alemanha, mas o manual estava todo escrito em inglês e alemão e ninguém conseguia consertá-lo. Droga! O que está acontecendo com isso? Não faz nem um mês que compramos e já não funciona? O presidente, Seu Sato Sim, um nome japonês comum no Brasil, chutou a máquina, furioso. Levaria vários dias para chamar um engenheiro e a linha de produção teria que parar durante esse tempo. Eu me aproximei da máquina com cautela. Ao ver o código de erro no monitor, percebi que era um problema de conflito de software. Era algo que poderia ser resolvido com uma simples correção de código. Era a minha área de especialização, senhor presidente. Eu juntei coragem e abri a boca. "Eu posso dar uma olhada?" O presidente Sato e o capataz olharam para mim, atônitos. Você sabe o alfabeto? Esta é uma máquina cara. Se quebrar mais ainda por causa do seu toque, você vai pagar?" Não é isso.
Eu estudei sobre isso na universidade. Pare de brincadeira. O que uma filha de criador de gado sabe sobre máquinas? Vá para lá. Você está atrapalhando. Vá dobrar caixas. O capataz me empurrou rudemente. Eu caí no chão. Risos baixos vieram de todos os lados. Saiba o seu lugar, Jace. Apenas faça o trabalho que lhe foi mandado. Você mal consegue falar português e quer bancar esperta? Eu estava envergonhada. Meu rosto estava quente e eu não aguentava. Voltei para dobrar caixas sem dizer nada. Minha visão estava turva e eu não conseguia ver as linhas das caixas. Por que eu tenho que ser tratada assim aqui? Eu era a melhor aluna do Paraguai. Eu posso consertar esta máquina. Por que ninguém acredita em mim? Disseram que o Brasil era a terra das oportunidades, disseram que você poderia ter sucesso se tivesse competência, mas isso só se aplicava aos brasileiros. Para trabalhadores estrangeiros como eu, o Brasil era apenas uma imensa fábrica de mão de obra barata. Eles só queriam o nosso trabalho e não tinham interesse no nosso cérebro ou nos nossos sonhos. Naquela noite me arrependi pela primeira vez. Meus amigos estavam certos. Eu fui tola. Arruinei minha vida por causa do meu orgulho. Devo voltar agora? Devo pedir desculpas ao meu pai e recomeçar? Mas não havia para onde voltar. O dinheiro da venda das 100 cabeças de gado já havia sido gasto com as despesas iniciais para vir para o Brasil. Se eu voltasse de mãos vazias, meu pai poderia ter um ataque. Eu estava presa em um beco sem saída, como um rato com um caminho cortado. E então um dia, enquanto eu definhava dia após dia, em desespero, a oportunidade surgiu. Não, foi mais como uma coincidência. Era hora do almoço e eu estava comendo sozinha no canto do refeitório, como sempre. Mas ouvi uma conversa séria vindo da mesa ao lado. Eram funcionários da sala de desenvolvimento. Chefe Tanaka, o programa de tradução Guarani, português que você pediu. Não vamos conseguir cumprir o prazo de jeito nenhum. Por quê? Qual que é o problema? A fonte do Guarani está dando erro de codificação. Tem muitos caracteres especiais e o código existente não consegue reconhecer. Não conseguimos terceirizar porque não encontramos ninguém que saiba tanto Guarani quanto codificação. Se não entregarmos até a próxima semana, teremos que pagar uma multa. O homem de meia idade chamado Tanaka estava com a cabeça entre as mãos. Ele era o chefe do laboratório de pesquisa da nossa empresa e, na verdade, o número 2. Codificação em Guarani. Meus ouvidos reagiram. Eram as duas coisas que eu fazia de melhor no mundo. Meu coração começou a bater forte. Devo me manifestar aqui e, se eu for ignorada de novo, vou apenas passar vergonha. Mas eu não podia passar o resto da vida dobrando caixas até morrer. Larguei a colher e me levantei. Caminhei a passos largos até a mesa deles. Senhor chefe. O chefe Tanaka levantou o rosto e olhou para mim. Ele parou de comer, com uma expressão cautelosa. Você é da equipe de produção, não é? O que foi? Eu sou do Paraguai. Por isso, eu acho que posso resolver esse problema. O funcionário ao lado do chefe Tanaka riu pelo nariz. Ei, você sabe sobre o que estamos falando? Não é só traduzir um livro, é codificação. Linguagem de computador. Eu sei, respondi com firmeza. Eu me formei com louvor máximo em engenharia da computação na Universidade Nacional do Paraguai. Escrevi até uma tese sobre algoritmo de inteligência artificial. O silêncio caiu no refeitório. Os outros funcionários que estavam almoçando pararam de comer e olharam para mim. Os olhos do chefe Tanaka arregalaram. O quê? Formada com louvor máximo na Universidade Nacional? Sim. E eu também entendo de português Guarani. Usando a estrutura silábica do Guarani, podemos corrigir o problema de codificação da fonte. Por favor, me dê uma chance apenas uma vez. Minha voz estava tremendo, mas meus olhos estavam sérios. Era um jogo de vida ou morte. O chefe Tanaka me encarou por um momento. Seu olhar era diferente do olhar de desprezo do presidente. Havia uma nitidez, como se estivesse tentando enxergar algo. Siga-me. O chefe Tanaka se levantou. Chefe, o senhor vai deixar mesmo ela tentar? É só conversa fiada. Não saberemos se não tentarmos, não é? De qualquer forma, não temos outra opção. Ei, qual é o seu nome? JC. Tudo bem, Jace. Vou ver se você é realmente uma gênia ou uma grande mentirosa. Segui o chefe Tanaka até a sala de desenvolvimento. Era o lugar que eu sonhava.
Um escritório fresco, com ar-condicionado, mesas largas com monitores duplos. Era o paraíso. O chefe Tanaka me fez sentar numa cadeira vazia e colocou o código problemático na tela. Olhe, quando digitamos Guarani, o texto fica ilegível. Você pode resolver isso? Eu me sentei na cadeira e coloquei as mãos no teclado. Uma sensação estranha percorreu meus dedos quando eles tocaram um plástico frio. Era o teclado que eu não tocava há 3 meses. Por favor, espere um momento. Eu li o código. Era um código-fonte complexo escrito em C++, mas estava claro para os meus olhos. A configuração de Unicode para Guarani estava errada. E na minha cabeça, eu imaginei que poderia resolver o problema do Guarani mais facilmente aplicando o princípio de combinação de caracteres do português. Eu respirei fundo e comecei a digitar. Tá, 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 tá. Meus dedos se moviam como se estivessem dançando. Não eram os movimentos lentos que montavam peças na linha de produção. Eu nadei no mar do código como um peixe na água. Oh, uau! Uma exclamação veio do funcionário que estava assistindo atrás de mim. A velocidade dela é insana. Parece que ela realmente sabe. 10 minutos, 20 minutos. Eu perdi a noção do tempo. Eu estava num estado de imersão, onde o mundo estava isolado e só existia o monitor e eu. E exatamente 30 minutos depois, consegui. Eu bati na tecla Enter e o texto em Guarani apareceu na tela, nítido e sem codificação errada. Olá, prazer em conhecer Los. Foi um sucesso. Uau, inacreditável. Os funcionários da sala de desenvolvimento soltaram gritos de alegria. O problema que eles não conseguiam resolver mesmo depois de dias e noites de trabalho foi resolvido em 30 minutos por uma funcionária da produção que veio do Paraguai. O chefe Tanaka olhava para o monitor e para mim, alternadamente, com uma expressão de descrença. E então, ele de repente agarrou minha mão. Disse, sim. Quem é você? Por que estava apertando parafusos na fábrica com essa habilidade? Eu senti que ia chorar involuntariamente. Toda a tristeza acumulada transbordou de uma vez. Era porque ninguém tinha acreditado em mim. Porque ninguém tinha me dado uma chance dizendo que era porque eu era paraguaia, porque eu era mulher, porque eu não falava português. Lágrimas grossas caíram dos meus olhos, molhando o teclado. O chefe Tanaka, nervoso, pegou um lenço e o colocou na minha mão. Me desculpe. Eu fui cego. Nossa empresa estava deixando uma joia na lama. Naquela tarde, o chefe Tanaka correu para o escritório do presidente. Ouvi-se o som de portas batendo e 1 hora depois, ele desceu e me disse: Jace, arrume suas coisas. O quê? Eu estou demitida? Não. O chefe Tanaka sorriu. Pode tirar esse uniforme manchado de óleo. A partir de hoje, você é uma funcionária de desenvolvimento em tempo integral. Você vai trabalhar na mesa ao meu lado amanhã. Seu salário será renegociado para o nível de um graduado universitário. Use a sua mente, a sua tecnologia que você tem e use-as à vontade aqui. Eu desabei no chão e chorei alto. Eram as lágrimas que eu havia engolido quando fui repreendida pelo presidente, quando fui ignorada enquanto comia. Mas desta vez não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de alívio e gratidão. O Brasil não era um país frio. Era um país que reconhecia o talento. O chefe Tanaka, que me tirou da lama onde eu estava enterrada pelo meu pai, que limpou o óleo das minhas mãos e me estendeu a mão. Aquele toque caloroso dele reacendeu meu coração congelado. Naquela noite, eu consegui ligar para o meu pai pela primeira vez. Alô? A voz do meu pai, que veio do outro lado, parecia muito mais velha. Pai, Suel, Ayasu. Jace, você tá viva? Sim, pai. Eu consegui um emprego. Não na fábrica, mas em um escritório de verdade, um trabalho com computador. O chefe reconheceu minha habilidade. É mesmo? Você fez bem, minha filha. Você fez muito bem. A voz do meu pai estava embargada e trêmula. Eu segurei o telefone e chorei a noite toda. Este foi o começo da minha história milagrosa de 5 anos. Resgatada do pântano, eu estava pronta para voar com asas de verdade. Mas isso era apenas o começo. A vida na equipe de desenvolvimento seria uma série de provações e emoções que superariam minha imaginação. O primeiro dia na equipe de desenvolvimento foi como andar nas nuvens. Em vez de luvas manchadas de óleo, eu segurava uma xícara de café quente. Em vez do barulho da máquina,
o som do teclado me fazia cócegas nos ouvidos. O chefe Tanaka me apresentou oficialmente aos membros da equipe. Esta é a Jace, que se juntará a nós hoje. Ela é a melhor aluna da Universidade Nacional do Paraguai e eu garanto a capacidade dela. Por favor, tratem-na bem. Os membros da equipe, que estavam hesitantes, abriram seus corações assim que viram minha habilidade em codificação. Eles me reconheceram como uma colega capaz, não como uma trabalhadora estrangeira. Jayce, você pode dar uma olhada neste código? Tá dando um erro aqui. Uau, Jace, você resolveu assim? Você realmente é diferente. Sendo elogiada, eu trabalhei como um peixe na água. Quando o projeto de tradução Guarani foi concluído com sucesso, o faturamento da empresa saltou 20%. O presidente me chamou separadamente, deu-me um bônus especial e pediu desculpas pelos erros do passado. Jace, parece que eu fui cego. Me desculpe por não ter reconhecido o diamante. De agora em diante, seja o pilar da nossa empresa. Tudo parecia perfeito. O salário era depositado na minha conta todos os meses e eu economizava o dinheiro e o enviava para minha terra natal. Para que meu pai pudesse comprar o gado perdido novamente e para que minha mãe pudesse usar roupas quentes. Mas o destino não me deixou em paz. 2 anos depois de vir para o Brasil, recebi más notícias de casa. Era a voz chorosa do meu irmão Bartolomeu. Irmã, a mamãe desmaiou. O coração dela está ruim. Os médicos disseram que ela precisa de cirurgia, mas não dá para fazer aqui no Paraguai. Meu coração afundou. Minha mãe, que passou a vida inteira pegando o vento áspero do sertão, cuidando apenas dos filhos. Quanto custa? Quanto custa a cirurgia? Cerca de 20 mil reais. Disseram que temos que levá-la para um hospital brasileiro. Irmã, não temos esse dinheiro em casa. O pai vendeu todo o gado. Minhas mãos tremiam enquanto eu segurava o telefone. 20 mil reais. Era exatamente o dinheiro que eu havia economizado durante 2 anos sem gastar. Aquele dinheiro era o meu sonho. Era a semente para abrir uma pequena startup no Paraguai um dia. Mas não havia tempo para pensar. Minha mãe vinha antes do meu sonho. Não se preocupe. A irmã vai enviar, marque a cirurgia imediatamente. Eu fui ao banco e enviei todo o meu patrimônio. No momento em que o saldo da minha conta chegou a 0, o alívio me invadiu mais do que o vazio. Que bom! Que bom que eu vim para o Brasil e ganhei dinheiro. Se eu estivesse no Paraguai, teria que me despedir da minha mãe. A cirurgia foi um sucesso. Minha mãe fez a cirurgia em um hospital universitário brasileiro e recuperou a saúde. Quando eu fiz uma videochamada com minha mãe deitada no quarto do hospital, ela chorou enquanto acariciava a tela, como se estivesse acariciando o meu rosto. Jace, obrigada, você me salvou. Mas e você? Você gastou todo o dinheiro que ganhou com tanto esforço. Tá tudo bem, mãe. Dinheiro a gente ganha de novo. Eu sou jovem. Mas a verdadeira crise veio em seguida. Meu pai me ligou quando eu estava sem 1 centavo depois de pagar a cirurgia. Jace, sim. Pai, já chega. Volte para casa. Okoe, sua mãe está salva e você já sofreu o suficiente. Volte para casa agora e fique ao lado da sua mãe. Sinto muito a sua falta. As pessoas da vizinhança estavam todas te elogiando. Disseram que você é uma filha devotada. Volte agora e viva confortavelmente. A voz do meu pai era desesperada. Eu também queria voltar. O cheiro da minha mãe, as mãos calejadas do meu pai. Mas se eu voltasse agora, voltaria ao ponto de partida. Se eu voltasse de mãos vazias, talvez tivesse que dar propina e implorar por um emprego novamente no sistema corrupto do Paraguai. Acima de tudo, eu tinha medo de que o sonho de desenvolvedora que eu havia construído no Brasil terminasse ali. Pai, eu não posso voltar. O quê? Por que você diz que não pode voltar? Se for por dinheiro, nós daremos um jeito. Não é por dinheiro. Eu vou me naturalizar. Naturalizar? O que isso quer dizer? Quer dizer que eu vou me tornar uma cidadã brasileira. Vou tirar a cidadania brasileira. Um longo silêncio veio do outro lado. O silêncio, onde nem o som da respiração podia ser ouvido, me sufocou. Você tá louca? Você vai abandonar o sangue paraguai? Você vai dar as costas à minha terra natal? Eu não estou abandonando. Eu vou ter sucesso no Brasil, aprender a tecnologia brasileira
e ajudar o Paraguai. Se eu não me tornar brasileira, não poderei trazer minha mãe e meu pai para cá mais tarde e não poderei mandar meus irmãos estudarem. Com um passaporte paraguaio, há muito pouco que eu possa fazer. Não dê desculpas, meu pai gritou. Você foi enganada pelos brasileiros e ficou com a cabeça estragada. De que adianta ter sucesso se você abandona seus ancestrais? Isso não vai acontecer até o dia em que eu morrer. Arrume suas malas e volte para casa agora. Caso contrário, eu nunca mais vou te considerar minha filha. Tu. O telefone foi desligado. Eu desabei no chão frio do apartamento e chorei alto. Eu escolhi esse caminho para salvar meu pai e minha mãe. Mas por que eu tinha que me tornar uma filha desobediente? Por que minha sinceridade não era transmitida? Mas eu não recuei. Esta era a minha vida. Eu não podia viver a vida do meu pai. Limpei as lágrimas e sentei-me novamente em frente ao computador. Eu vou mostrar a ele que me tornar brasileira não foi uma traição, mas a melhor e mais grandiosa escolha para a nossa família. A partir daquele dia, eu vivi uma vida de guerra. Durante o dia, eu trabalhava como uma louca na empresa e à noite eu estudava para o exame de naturalização. História brasileira, cultura, política, leis, eu memorizei conteúdos que nem os brasileiros conheciam bem. Jace, o que aconteceu com você ultimamente? Você tem olheiras, descanse um pouco. O chefe Tanaka estava preocupado, mas eu não podia descansar. O exame de naturalização era difícil. A taxa de concorrência era alta e o processo de avaliação levava mais de 1 ano. Havia a possibilidade de que se eu falhasse uma vez, tudo fosse por água abaixo. Nos fins de semana, eu fazia trabalho voluntário no centro comunitário. Embora fosse para ganhar pontos de contribuição social, eu recuperava minha determinação ao ver os jovens paraguaios que encontrava lá. Senhor, eu também quero ser como você. Como posso conseguir um emprego em uma empresa brasileira? Aprenda português primeiro. E nunca perca a esperança. Só porque viemos de um país pobre, isso não significa que nossos sonhos também são pobres. Eu jurei ao ver os olhos brilhantes dos meus juniores. Eu tenho que abrir o caminho. Se eu tiver sucesso, eles também poderão vir. Um dia, um projeto importante começou na empresa. Era um negócio para construir um sistema de fazenda inteligente em conjunto com o governo paraguaio. Era um trabalho para desenvolver um sistema agrícola automatizado, adaptado ao clima do Paraguai, mas a concorrência era forte. Será que nossa empresa consegue ganhar isso? Ouvi dizer que grandes empresas também estão participando da licitação. Os funcionários cochichavam. O presidente também estava cético. Foi quando eu levantei a mão. Presidente, por favor, deixe-me fazer a apresentação. Disse, eu sou a pessoa que melhor conhece o ambiente paraguaio. E o que vai mover o coração dos funcionários paraguaios não é a tecnologia glamourosa, mas a sinceridade que entende a dor deles. O presidente hesitou e me deu a responsabilidade da apresentação. No dia da licitação, os funcionários do governo paraguaio estavam sentados como jurados. A apresentação glamourosa das grandes empresas terminou e chegou a minha vez. Eu comecei minha saudação em Guarani. Olá, eu sou Jace, uma filha do Paraguai e uma futura cidadã brasileira. O local ficou em alvoroço. Fechei o roteiro que havia preparado e comecei a contar a minha história. Eu nasci como filha de criadores de gado. Cresci vendo o gado morrer a cada inverno e a grama secar a cada estiagem. Eu sei o que vocês estão preocupados e o que a pastagem paraguaia precisa. Esta fazenda inteligente que minha empresa propõe não é apenas uma máquina. É uma tábua de salvação para que as crianças paraguaias não passem mais frio e fome. Quando minha apresentação terminou, um dos jurados enxugou as lágrimas. O poder de apelo, mais forte do que os números técnicos, tocou o coração deles. O resultado foi um grande sucesso. Nossa empresa ganhou o projeto de centenas de milhões de dólares, superando as grandes empresas. Jace, conseguimos! Foi você quem fez isso. O presidente me abraçou, pulando de alegria. O chefe Tanaka levantou o polegar, com os olhos marejados. Excelente, você fez muito bem. Eu fui a protagonista na festa de confraternização daquele dia. Todos me ofereciam bebidas e me parabenizavam. Mas um canto do meu coração ainda estava frio. Eu não podia contar a notícia mais feliz para a pessoa que eu mais queria, meu pai.
E finalmente o dia do destino se aproximou. Dezembro de 2023. Recebi uma carta registrada do Ministério da Justiça. Notificação de permissão de naturalização. Quando abri o envelope com as mãos trêmulas, as 4 letras permissão de naturalização entraram nos meus olhos. Minhas pernas fraquejaram e eu desabei no chão. 5 anos. 5 anos desde que vendi 100 cabeças de gado e pisei em solo brasileiro. Eu finalmente fui abraçada pelo Brasil. Alguns dias depois, a cerimônia de naturalização foi realizada. Quando entrei no local com meu terno, o chefe Tanaka e meus colegas de empresa vieram com buquês. Parabéns, agora você é uma verdadeira brasileira. Subi ao palco sob as bênçãos dos meus colegas. Fiquei em frente à bandeira brasileira e levantei a mão direita. Fui engasgada e minha voz falhou várias vezes enquanto eu li o juramento como uma orgulhosa cidadã brasileira. Eu juro solenemente cumprir a Constituição e as leis da República Federativa do Brasil e cumprir os deveres de cidadã. Lágrimas escorriam pelo meu rosto. Isso não era apenas uma mudança de nacionalidade. Era a declaração de vitória de que eu mesmo havia trilhado meu destino. Quando saí do local, após a cerimônia, o vento frio de inverno estava soprando, mas eu não sentia frio. O céu parecia mais azul. Agora, vamos lá. Para casa. Pedi férias na empresa e comprei uma passagem aérea para o Paraguai. Eu senti que poderia ficar diante do meu pai com dignidade agora. Não, eu queria pedir o perdão do meu pai. Eu queria dizer que eu voltei não como uma filha desobediente, mas como uma filha maior, né, que abraçou 2 países. Quando cheguei ao aeroporto de Assunção, meu irmão Bartolomeu estava lá para me buscar. Meu irmão, que eu não via há 5 anos, havia crescido e se tornado um jovem adulto. Irmã, Bartolomeu, nós nos abraçamos e choramos por um momento. E o pai? O pai não veio? Irmã, o pai está em casa. Parece que a raiva dele ainda não passou. Meu coração palpitou. Ele ainda não me perdoou? Mas eu não podia recuar. Eu iria até ele e pediria desculpas. Entramos no carro e depois de 5 horas de viagem chegamos à choupana da minha casa. A choupana branca estava solitária na pastagem onde o sol estava se pondo. Era o mesmo cenário de 5 anos atrás, quando eu parti. Meu pai estava em frente à choupana, de costas para mim, olhando para as montanhas distantes. As costas do meu pai estavam mais curvadas e seu cabelo estava completamente branco do que há 5 anos. Pai, eu o chamei com a voz trêmula. Meu pai se virou lentamente, o rosto bronzeado pelo sol, com rugas profundas. Ele ficou parado com uma expressão dura, sem dizer nada quando me viu. E voltei. Sou Eyasi. Caminhei até meu pai e me ajoelhei e tirei um passaporte da minha bolsa. Era o passaporte brasileiro com brasão verde e amarelo. Pai, eu cumpri minha promessa. Eu voltei com sucesso. Eu consegui a cidadania brasileira e me tornei uma pessoa importante na empresa, a segunda depois do presidente. De agora em diante, eu vou dar conforto ao senhor. Meu pai olhou fixamente para o passaporte e bateu nele com a bengala. O que é este pedaço de papel? O que é isso que me roubou minha filha? Pai, eu estou com fome, não está? Vamos comer. Meu pai disse inexpressivo. Lágrimas escorreram dos meus olhos com aquela única palavra do meu pai. Eu pensei que ele ia me repreender, que ele ia me expulsar, mas ele disse, vamos comer. Entramos na choupana. O cheiro de sopa quente de carne de gado que minha mãe havia preparado me atingiu o nariz. Assim que me viu, minha mãe me abraçou, chorando alto. Minha filha, você sofreu muito. Como foi difícil? Seu rosto diminuiu pela metade. Mãe, que saudade. Toda a família se reuniu ao redor da mesa redonda. Um silêncio estranho pairou. Meu pai apenas comia em silêncio. Eu reuni coragem e tirei o presente que eu havia trazido do Brasil. Pai, este é um remédio brasileiro muito bom. O senhor tem que tomar isso e ficar saudável. E então tirei um envelope grosso e o coloquei na frente do meu pai. Com isso podemos comprar gado. O gado que o senhor vendeu por mim há 5 anos, 100 cabeças. Não, 200, talvez até 2.000 cabeças. Meu pai nem olhou para o envelope. Ele colocou a colher com um tilintar e olhou fixamente para mim. Jesse, sim, pai. Você está feliz no Brasil? Você ganhou muito dinheiro, se tornou uma pessoa importante e está feliz com isso?
Hesitei por um momento e respondi com força: sim, eu estou feliz. Meu coração palpita quando eu sou reconhecida pelo meu esforço e quando vejo que a tecnologia que eu criei torna a vida das pessoas mais fácil. Eu me sinto como se tivesse nascido de novo no Brasil. Meu pai olhou nos meus olhos por um longo tempo e suspirou profundamente. Então tá tudo bem. Okwe, se minha filha está feliz, o que mais um pai pode dizer? Meu pai enxugou as lágrimas. Eu perdi. Quem poderia dobrar a sua teimosia? Se você está feliz, seja paraguaia ou brasileira, você é minha filha. Pai, meu pai segurou minha mão. Aquela mão áspera e calejada estava quente. Me desculpe. Eu fui um pai tolo que tentou quebrar suas asas. Tentei te impedir com minha ganância de voar para um mundo maior. Me perdoe. Não, pai. Eu que peço desculpas. Eu fui uma filha desobediente. Nós nos abraçamos e choramos alto. O mal-entendido de 5 anos foi lavado junto com as lágrimas. Meu pai não havia me abandonado. Ele estava apenas preocupado, com medo de que sua filha se machucasse no mundo cruel. Na manhã seguinte, uma festa da aldeia foi realizada. Meu pai matou um gado e se gabou para toda a vizinhança. Reúnam-se, todos! Minha filha voltou como doutora do Brasil. Ela se tornou uma executiva que trabalha com grandes empresas como a Votorantim. O Brasil acolheu minha filha. Meus amigos também vieram me visitar. Eles ficaram sem palavras ao ver meu cartão de visita. Uau, Jace, você realmente conseguiu. Nós fomos demitidos das empresas chinesas depois de um ano. Você é realmente incrível. Ao ver o olhar de inveja deles, eu pensei, eu venci. Eu, que descartei o caminho fácil e escolhi o caminho difícil, finalmente venci. Eu sugeri que eles trabalhassem comigo na filial paraguaia e eles agradeceram com lágrimas. Na última noite das minhas férias, eu me sentei ao lado do meu pai, em frente à choupana, olhando para as estrelas no céu. O vento da pastagem soprava fresco. Jace, sim, pai, o Brasil é realmente um país e tanto, não é? Como eles conseguiram transformar uma teimosa como você em uma pessoa de sucesso? E meu pai apontou para as estrelas no céu e disse: um país que abraça a filha de outra pessoa como se fosse sua, é um país que se pode confiar, não é? Eu sou grato. Grato ao Brasil por ter te dado vida e por ter permitido que você vivesse como um ser humano lá. Aquelas palavras do meu pai pareceram mais valiosas do que qualquer diploma que eu havia recebido. No dia seguinte, toda a família veio me ver no aeroporto. Vá em paz, minha filha. Não, minha filha brasileira. Meu pai me abraçou com tanta força que meus ossos estalaram. Vá e viva, retribuindo a graça do povo brasileiro sem envergonhar o Paraguai. E de vez em quando, apenas de vez em quando, se você se lembrar do seu pai, me ligue. Pai, eu virei frequentemente. Eu sou rica, então vou pegar o avião e vir imediatamente. Subi no avião e olhei pela janela. A pastagem do Paraguai estava se afastando, mas não estava mais triste como antes, porque agora eu tinha 2 pátrias. O Paraguai, que me deu a luz, e o Brasil, que me criou. Fechei os olhos e sorri. Obrigada, Brasil, por me aceitar, por acreditar em mim. Agora é a minha vez de correr por você. Este é o registro dos 5 anos de Jace, a garota da choupana, até se tornar uma cidadã brasileira. Eu não sou mais a garota do curral. Eu sou um cisne orgulhoso nadando no vasto lago chamado Brasil. E então, pessoal, o que acharam da história de hoje? A história milagrosa de uma garota pobre, com cheiro de gado, da pastagem paraguaia, que montou nos ombros do gigante Brasil e finalmente mudou o seu próprio destino. Isso não é um romance, nem um filme. É a realidade real que está vivendo ao nosso lado neste exato momento. Muitas pessoas perguntam: qual é a força do Brasil, afinal? Como este país, com todas as suas contradições, consegue atrair talentos do mundo e transformar sonhos impossíveis em realidade? A história de Jace não é a resposta mais perfeita para essa pergunta? A força do Brasil não está apenas em seus prédios glamurosos ou em sua internet rápida. Está na justiça que avalia as pessoas honestamente, apenas pela sua competência e suor, mesmo que sejam estrangeiras, sem posses e sem conexões. E está naquele calor humano que estende uma mão calorosa, perguntando: você comeu? É essa a verdadeira força
que torna o Brasil grande. Começamos há 70 anos em ruínas, sem nada. Tivemos a época em que tivemos que sobreviver com a ajuda de outros países e engolir a tristeza. Mas nossos avós e pais não desistiram, eles não caíram. Eles apertaram o cinto e construíram este país com suor e sangue, passando noites em claro. E hoje vimos que o suor que derramamos não foi em vão. Agora, o Brasil ultrapassou a fase de ser um país que recebe ajuda para se tornar um país que ajuda. E para alguns, tornou-se o país dos sonhos pelo qual vale a pena arriscar a vida. O fato de uma gênia paraguaia ter escolhido o Brasil, descartando a Rússia e a China, onde mais pode haver um fato mais emocionante do que este? Sintam-se orgulhosos. Vocês são os cidadãos desse país. Esta terra que vocês defenderam se tornou um farol de esperança para alguém e a pequena gentileza que vocês fizeram se tornou um milagre que mudou a vida de alguém completamente. Jazzy disse: eu me sinto como se tivesse nascido de novo no Brasil. Não foram grandes empresas como a Votorantim que a fizeram nascer de novo, mas o balconista que lhe deu um pão de queijo na padaria, o estudante que lhe cedeu o lugar na biblioteca e exatamente vocês que deram um tapinha nas costas dela, dizendo que ela estava se esforçando num país estrangeiro. Olhem para o céu esta noite. As estrelas devem estar brilhando sobre a pastagem distante do Paraguai também. Mesmo que nossos corpos estejam separados, estamos conectados sob o nome de Brasil. Que vocês gravem este orgulhoso milagre que criamos no fundo do coração e durmam mais tranquilos e felizes esta noite. O frio está ficando mais intenso. É a estação em que o vento da manhã e da noite penetra até os ossos. Como está a saúde de nossos idosos? O corpo pode encolher com o frio, mas o coração também tende a encolher. Mas nesses momentos, por favor, andem de ombros eretos e com dignidade. Vocês são lendas vivas que construíram esta grande história brasileira. Cuidado com o gelo na estrada e aqueçam o corpo com uma xícara de chá quente. A saúde e a felicidade de vocês são a força do Brasil. Se a história de hoje aqueceu o coração de vocês e se vocês se sentem orgulhosos do nosso Brasil, por favor, se inscrevam no canal, deem um like e deixem um comentário caloroso de incentivo. A pequena atenção de vocês constrói um Brasil maior. Encontro vocês na próxima vez com uma história emocionante que surpreenderá o mundo. Muito obrigado, o Brasil que surpreendeu o mundo. Continua no próximo vídeo. Obrigado.